Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece ainda e está chegando agora aqui no canal, eu sou o evangelista Ibinéias Júnior. Para mim é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. De antemão, já quero fazer aqui 3 recomendações importantíssimas para você. A primeira delas é você se inscrever aqui no nosso canal. Em algum lugar aqui do vídeo, você vai encontrar um botãozinho vermelho com o nome Inscreva-se. Aí você vai lá e clica nele. Em segundo lugar, você tem que procurar o sininho de notificações, para que toda vez que eu postar um vídeo novo ou que eu estiver ao vivo aqui, que esse é um dos projetos nossos, voltar com as transmissões ao vivo, o YouTube notificar você. Em terceiro lugar, aqui embaixo do vídeo, clica aí, dá um joinha. Isso vai ajudar muito aqui o nosso canal, tá bom? Olha só, eu tenho uma palavra hoje do coração de Deus para os nossos corações. Está aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante. Se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia e vamos meditar naquilo que Deus tem preparado para a gente. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. É sério a coisa aqui, né? E é sobre isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Os perigos da dissimulação. Em primeiro lugar, é preciso saber o que é dissimulação. O que é ser um sujeito, um homem, uma mulher dissimulado, dissimulada? Bem, o dicionário diz que dissimulado é uma pessoa que é fingida, que é hipócrita, que muitas vezes fala aquilo que não vive. Isso é ser uma pessoa dissimulado. É uma pessoa que muitas vezes te leva a fazer uma coisa que ele não faz. Te mostra um caminho que ele não anda por ele. Então isso é ser uma pessoa dissimulada. Então o que a gente acabou de ler aqui é um encontro, de confronto entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E o que eu acho interessante é que o texto aqui vai dizer em detalhes, em miúdos, que Pedro estava ali agora se relacionando com os gentios, que era a praia de Paulo, Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, Pedro aos da circuncisão. E aí o que é que acontece? Pedro está agora ali junto do povo de Paulo, dos gentios, e diz a Bíblia que Pedro se comporta como gentio, até que chega aos judeus. E Pedro agora se afasta dos gentios e começa a se comportar como um judeu, totalmente já se mostrando contrário aos gentios. Ou seja, Pedro estava agindo com dissimulação. Ou seja, na hora que ele prega aos gentios, ele se comporta como gentios, como gentio. Ele diz que Jesus veio para os gentios, mas quando chegam os judeus, Pedro se afasta deles, já começa a discriminá-los, já começa a se comportar como um judeu e já não quer mais muita graça com os gentios. E aí o que eu acho fantástico aqui em Paulo, e isso aí serve muito para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua, é que Paulo diz que em nenhum momento, Paulo vai ceder a essa dissimulação de Pedro. Isso aqui é que eu acho fantástico. E por que eu acho isso impressionante na atitude de Paulo? Preste atenção. Paulo aqui está sendo fiel à palavra. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro estava fazendo. E parece que Pedro não tinha aprendido a lição quando esteve na casa de Cornélio, porque foi lá que ele viu o Espírito Santo de Deus sendo derramado em cima de Cornélio, um homem romano. A Bíblia fala que toda a casa de Cornélio, os empregados, os soldados, foram cheios do Espírito Santo. O próprio Pedro viu a ação de Deus e ele mesmo disse: verdadeiramente reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Mas agora, lá vem Pedro novamente fazendo acepção de pessoas. E o que eu acho fantástico em Paulo é que Paulo não é fiel a Pedro, é fiel
a palavra. Isso aqui é a primeira grande lição que eu e você temos que aprender. Eu me recordo que há um tempo atrás, alguém chegou para mim e disse assim: olha, Ibe, disseram aí num veículo de comunicação que você saiu de um determinado lugar porque você não tinha raízes. E a pessoa que veio me dizer isso achou que eu ia ficar indignado com aquilo que foi dito ao meu respeito. E eu disse a ela: a pessoa que falou isso está certíssima. Porque a minha fé não pode ter raízes em ministério de igreja. Não, a minha fé e a sua não pode ter raízes em placas de igreja. Porque quando isso acontece, você não faz ideia do estrago que a dissimulação provoca. Eu fico imaginando aqui comigo, Paulo vendo aquela dissimulação de Pedro diante dos gentios, diante do povo que Paulo pregava o evangelho, e Paulo pensando assim: não, eu não vou dizer nada porque Pedro é uma das 3 colunas da igreja, junto com Tiago, junto com João. Pedro é o homem que está lá em Jerusalém. Pedro é o homem que abre muitas portas, né? Pedro pode ser aí da diretoria da igreja. Pedro pode ser o pastor presidente da igreja. A igreja de Jerusalém é muito forte e eu não vou contradizer o apóstolo Pedro. Quem sou eu? Pelo contrário, a palavra vai dizer aqui que Paulo resiste a Pedro na cara por causa da verdade do evangelho. O que prevalece aqui não é a boa vontade de Paulo em querer agradar Pedro. Não. O que prevalece aqui não é a placa da igreja de Jerusalém. Não. O que prevalece aqui é a verdade do evangelho, que nos diz que não podemos fazer acepção de pessoas e que não podemos ser dissimulados, hipócritas, fariseus. Isso aqui é muito sério, é uma palavra que nos confronta, é uma verdade que precisa ser dita. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, com a síndrome da dissimulação. Ela é terrível. Ela é tão terrível que o texto vai dizer, e Paulo deixa claro, que Pedro, além de contaminar outras pessoas com a sua dissimulação, com esse comportamento totalmente fora de conformidade da palavra de Deus, que ele vai também influenciar um mestre nas Escrituras, um homem bom, um homem usado poderosamente por Deus, que foi Barnabé. Paulo vai dizer que a dissimulação de Pedro não só contaminou os do grupo, como também até a Barnabé. Veja só, um mestre na palavra, porque Pedro, diante de Barnabé nas Escrituras, era apenas um neófito, um aprendiz. Barnabé era um mestre na palavra. Mas diz a Bíblia que até a Barnabé Pedro tinha dissimulado com o seu comportamento hipócrita. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo aqui? É que a dissimulação, ela tem essa capacidade de influenciar pessoas. Muitas vezes o sujeito é até gente boa, muitas vezes o sujeito de fato é crente, mas pelo fato de estar andando com uma pessoa de uma certa posição eclesiástica, ele acaba sendo a Maria que vai com as outras. Olha só, Barnabé sendo influenciado por Pedro. O texto é claro aqui em dizer isso. Veja o poder que a dissimulação tem, que a hipocrisia, que o fingimento tem. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Hoje o que a gente vê, eu me recordo, falando sobre isso agora, de um certo presbítero que uma vez eu tinha meus 17, 18 anos e eu ouvi uma frase desse homem que até hoje eu não esqueço. Ele disse a mim: se o meu pastor for para o inferno, eu vou com ele também. Veja a que ponto aquele homem chegou. Se o meu pastor for para o inferno, eu vou com ele também. Eu fico imaginando, já pensou se Paulo pensasse dessa maneira? Já pensou? Pedro conseguiu influenciar Barnabé, mas não conseguiu influenciar Paulo. Pedro estava vivendo mascarado, com dupla personalidade cristã. E acredite, é o que a gente mais vê hoje dentro das igrejas. Um evangelho bonito aqui, ó, de palavras. Um evangelho eloquente aqui de palavras. Um evangelho de aparente poder de palavras. Porque o verdadeiro poder de Deus, ele não consiste só em palavras. O verdadeiro evangelho consiste de poder e de ação, de atitude, de demonstração de caráter. E é isso que a gente vê em falta hoje dentro de muitas igrejas. Não se iluda, não queira ser levado pelos dissimuladores.
Veja que grande exemplo o apóstolo Paulo está nos dando. Resistia a Pedro na cara, porque era repreensível. Paulo não olhou a igreja de Jerusalém, Paulo não quis saber a posição de coluna de Pedro dentro da igreja. Paulo não quis levar em conta nada disso, porque o que estava em jogo era muito maior do que a placa da igreja de Jerusalém. O que estava em jogo era a verdade do evangelho. E quando a verdade do evangelho chega, doa a quem doer, quem prevalece é ela. Estamos vivendo uma época tão difícil, irmãos, que hoje se venera a placa da igreja, mas se não venera a palavra de Deus. Se elogia tanto a figura de um pastor, e eu não estou aqui dizendo a você que se coloque contra o seu pastor, não. Nós devemos respeito às autoridades constituídas por Deus. Mas até o dia em que ele estiver pela palavra, quando estiver fora da palavra, ele não merece a nossa atenção, muito menos o nosso respeito. É assim que nos orienta a palavra de Deus. E tem gente por aí vendo gente fazendo coisa errada, agindo de todo jeito e dizendo não, a gente não pode falar, a gente não pode comentar. Quem disse isso? Se assim fosse, Paulo era um insubordinado. Paulo talvez hoje fosse chamado daquilo que muita gente diz por aí, de um rebelde. Só que Paulo estava ali pelejando, lutando para que a verdade do evangelho prevalecesse, porque Pedro estava mascarado. Pedro estava agindo de uma forma dissimulada, como o próprio Paulo disse. E veja o perigo que a dissimulação ocasiona. Veja o perigo que a dissimulação promove. Ela consegue arrebanhar pessoas com ela. Daqui um pouco se forma aquele grupo e o grupo chega até a blindar, né? Muitas vezes suas lideranças. Por que não? Aqui não, aqui não. Mas que a gente possa ter muito cuidado com isso. Quem tem que prevalecer no final de tudo é a verdade do evangelho. Doa a quem doer, seja quem for. Quem tem que prevalecer é a verdade do evangelho. Amém? Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esquece, se você não for inscrito aqui no canal, de se inscrever no canal, de clicar aí no sininho de notificações e aqui embaixo dá um joinha e deixa seu comentário, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.